Franciele acabou de entrar. Oi, Fran, prof. você pode apresentar hoje, se der tempo? Posso, eu ia falar que não ia conseguir, porque nós íamos ter uma reunião de coordenação, que eu sou coordenadora também, mas a reunião foi alterada de data. Daí eu vou conseguir. Então, daí as duas apresentam hoje, tá bom? Tá. Então, bom dia, pessoal. Então, vamos iniciar aqui a nossa reunião, né? O nosso grupo de estudos. Então, nossa oitava reunião, e vamos estar falando sobre o Role Playing Game, né? Que é como estratégia de ensino, que é o famoso RPG. Então, aqui alguns combinados, né, para a questão de manter as câmeras abertas, os microfones fechados, né, participar aqui no momento, né, para participar, levantar a mão, realizar todas as atividades propostas, para ter maior interação entre nós, todos o grupo, né? Então, aqui eles trazem a frase, né? Eu olho o outro e o outro me olha, né? Para não ficar também só um monólogo eu falando, vocês também estarem participando e para ver a reação de cada um aí, quando, se possível, né? Então, abrir as câmeras como está lá no manual do cursista. Então, aqui a nossa agenda, nosso roteiro da nossa reunião. Então, ele já vem agora com o relato e implementação, né, para a gente não sobrecarregar o último encontro. Então, já vamos vendo a apresentação. Porém, eu vou deixar por último. Primeiro, eu vou trabalhar aqui com vocês o acolhimento e objetivos, conceituando o RPG, aplicando em sala de aula. Então, vocês vão ter aquele momento que vocês vão formar os grupos e vocês vão estar trabalhando, fazendo atividade, depois vamos socializar, né, apresentar rapidamente essa atividade que vocês fizerem em grupo, e daí depois que todos os grupos apresentarem, daí a Maria com a Franciele apresentam o relato de implementação, e depois nós encerramos a nossa reunião de hoje. Aqui nesse slide, então, tem toda a nossa jornada, né? Então, tudo aqui nós... Opa, deixa eu passar. Aqui nós já tivemos todos esses encontros, então aqui estamos no 8º, falta apenas 4 encontros para terminar essa jornada, tá? Aqui o relato, como eu falei, eu vou deixar para depois, né? Então, vocês têm aí aproximadamente 5 minutinhos, cada um para apresentar o seu relato, né? Para todos. Então, aqui como acolhimento, né? Então, nós temos aqui essa tirinha falando ali. Ontem acabou a luz lá em casa, e agora estamos ralados, né? Então, no mundo de tecnologia, né, que a gente não fica sem, então acabou a luz, você não tem tempo para nada, né? Tempo não, você fica sem, né? De mãos atadas ali, quer mexer na internet, quer mexer no celular, quer ligar a televisão, não tem, né? Aí ali, ó, acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. Então, essa questão, né, quando a gente fica sem, né, a luz, por exemplo, junta mais a família, né? Então, você não tem opção, né, de celular, disso, daquilo. Então, ali o pai, né, pegou um livro, contou a história e a criança adorou, né, aquele momento de interação entre família e escutar a história. Quando a gente lê um livro, escuta uma história, a gente tem que trabalhar muito a imaginação, que a gente vai imaginar, porque aquela história, um livro, por exemplo, ele vai relatar, né, descrever todo o ambiente, os personagens, o cenário, então aí fica muito na imaginação, você lendo, você vai imaginando como seria aquele cenário, então você vai ter a sua criatividade, a sua imaginação, né, de como é. Alguém já leu, às vezes, um livro e depois foi assistir, digamos daí, esse livro saiu lá no cinema, um filme do livro que você leu. Você vai assistir, daí quantas vezes a gente pensa, nossa, mas o livro era bem mais legal, né? Bem mais interessante do que o filme. A gente vai com aquela expectativa, às vezes um livro que você gostou muito, e às vezes não supera essas expectativas, né? Por quê? Porque ele já traz tudo ponto. Às vezes você leu aquele livro, imaginou aquele cenário, né, de uma forma, o personagem de uma forma, você vai ali no filme, já está totalmente pronto ali, e às vezes não é aquilo que você imaginou quando você leu o livro. Então,
por isso que não supera as expectativas. E isso tem muito a ver com a nossa metodologia ativa de hoje, que é o RPG, né, que ele trabalha muito com histórias, narração, na qual o aluno tem que usar, né, da criatividade para estar jogando. Então, olha, quando lemos um livro, damos vida ao cenário, aos personagens e às histórias em si, utilizando nossa imaginação. Você acredita ser possível utilizar a mesma estratégia em sua sala de aula? Como seria criar essa mesma atmosfera em sua sala de aula, trazendo seus estudantes para dentro dessa história? Então, aqui, antes de vocês comentarem, só de passar aqui os objetivos, e daí eu quero a participação de vocês no próximo slide aqui. Então, os objetivos do nosso encontro: compreender a estratégia do RPG para a aprendizagem, utilizar essa estratégia na construção de uma aula. Então, aqui, nossa experiência. Então, vocês provavelmente já ouviram falar em RPG, e como que é esse jogo? Alguém já jogou RPG, ou já viu, já aplicou em sala de aula? E pensando naquela questão anterior aqui do acolhimento também, se vocês acreditam possível utilizar essa estratégia para dentro da sala de aula, uma narração, trabalhando essa imaginação dos alunos? Alguém conhece, já utilizou RPG, já jogou RPG? Pode falar, Flávia. Eu jogava com os meus irmãos, quando eu era mais nova. A gente era bem... ainda não era muito comentado esse jogo, RPG, né? Mas já se jogava. E eu gostava, assim, né? A gente ficava bem preso ali, né? Dentro daquele ambiente. Mas daí a gente vai mudando, vai passando o tempo, a gente acaba que vai deixando daí, nunca mais joguei. Então, assim, não lembro muito bem, assim, como é. Legal. Mais alguém já jogou? Já ouviu falar? Nunca jogou? A Luciane falou. Tô mandando aqui para... Ela tá tentando entrar, mas acho que ela não tá com @escola. Mais alguém conhece? Não, a Dalva não jogou. Deixa eu ver aqui, se vocês colocaram no chat, não. Maria também não. Então, o que é o RPG? Aqui ainda conceituando. Ele é um jogo que surgiu em 1974, e ele é um jogo, a gente pode traduzir como interpretações e papéis. Pode falar, Rose. Bom dia, acho que eu cliquei sem querer. Tá. Então, é um jogo de interpretações e papéis, na qual, né, tem o narrador ali, né, que vai conduzindo o jogo, e tem que montar todo um cenário, né, os jogadores, eles vão contando daí a história, participando, contando, terminando a história. Eu nunca joguei, né? Meus primos, eles jogavam, então eles montavam um cenário, apagava a luz, ligava, né, vela, se vestiam, você entra, né, no personagem e vai contando uma história, né? E vocês vão, daí cada jogador vai atuando ali naquela história, né? Então trabalha muito a criatividade, né? Mas, né, para nós professores, elaborar um RPG, ele é um jogo bem complexo, né, para você elaborar, tem que ter muita criatividade, leitura, para estar elaborando, né, porque você precisa conduzir, saber entrar no contexto ali do conteúdo, e estar direcionando isso, e colocar regras claras, para chegar ali num final, né, de um jogo. Ações e os ambientes, isso, vai entrando e imaginando as ações e o ambiente, isso mesmo, Flávia. Então, ali, ó, mas não se trata de um jogo propriamente dito, é mais uma forma de história interativa, onde a construção de narrativa é gerada por todos os participantes. Então, também um trabalho em grupo, né, em conjunto. Então, todos que estão envolvidos ali jogando vão trabalhando, participando e conduzindo essa história juntos, né? Aqui ainda conceituando, né? Então, durante o jogo, cada um estabelece seu personagem, interpretando o papel dentro de uma ambientação, onde cria sua narrativa em conjunto.
com os outros participantes. Além dos personagens, existe o mestre do jogo, o juiz do jogo, né? É ele que apresenta as aventuras com os enigmas que exigirão escolhas por parte dos jogadores. Ele coordena todas as ações dos jogadores. E tudo ocorre em um cenário, a ambientação que segue regras pré-estabelecidas. E esse jogo ele pode ser analógico ou digital, né? Então, antigamente ele era, quando surgiu lá, ele era analógico, né? Já vinha um roteiro de história, na qual daí cada um ia conduzindo, depois terminava essa história, então você inicia com uma história, e depois cada personagem vai dando rumo e terminando essa história, né? Hoje em dia a gente já pode fazer digital até através do Google Forms, né? Que depois eu vou passar alguns modelos ali para vocês. E também queria comentar com vocês, mas deve ser ótimo era trabalhar isso. É um jogo bem interessante, assim. Não sei se vocês lembram, quando eu estava na quinta série, eu gostava de ler muito aqueles livros da coleção Vagalume. Não sei se vocês chegaram a ler. Então, você pegava o livro, você começava, né, a ler ele, daí no final da página dizia assim, se você quiser entrar na caverna, vá para a página tal. Se você quiser ir para a floresta, vá para outra página. Então, você ia tendo escolhas, né? Daí você ia lá, digamos, escolhia a caverna. Você ia, lia tudo, né? Ele descrevia toda a caverna. Se você quiser continuar na caverna, vá para tal página. Então, você ia dando rumo na tua história, né? Então, ele era um livro que tinha vários finais que você ia seguindo ali e tendo a escolha, que é mais ou menos o conceito ali do RPG, que é um dos exemplos que eu vou trazer aqui para mostrar para vocês, né? Que tem disponível na internet, que é formulado por professores, né? É mais ou menos assim, né? Através dessas histórias, que você vai dando rumo e fazendo a sua escolha, né? Isso, essa já é pré-estabelecida, mas no caso tem um RPG que começa a história e daí depois cada um vai terminando. Fui para a caverna, daí a pessoa tem que ir narrando aí, fazendo, criando, né, a história, não está pré-pronta, né? Então, aqui, ainda conceituando RPG, então, como montar esse cenário em minha sala de aula? Antes de chegar com a proposta em sua aula, é necessário criar um roteiro, um esboço da história, com a proposta de progressões e dicas que os personagens, seus alunos, devem seguir para finalizar o jogo. Lembre-se de criar regras bem claras e que façam com que os personagens se encaminhem para o final do jogo atingindo os resultados esperados, né, do conteúdo ali a ser trabalhado. Agora, aqui, ó, eles até fizeram um dragãozinho, né, soltando fogo, e quando eu clico novamente, então aqui é a atividade de vocês, que vocês vão ter 30 minutos para fazer essa atividade. Então, eu vou formar os grupos, né, aqueles grupos já de vocês. Vocês vão pensar em um conteúdo a ser trabalhado, né, com os alunos, um conteúdo da disciplina aí de vocês. E daí vocês vão construir um roteiro, né, um esboço de uma aventura, dicas, objetivo do jogo, como ele será implementado, quantas aulas serão necessárias para a implementação, quem será o mestre, se é o professor, se é um aluno, se o professor vai ficar só observando, ou se ele vai participar como narrador, né, do jogo. E você pode usar o jogo algum jogo já existente, que vocês podem procurar aí na internet, e construir seu modelo em slides, formulários ou outras ferramentas que achar melhor. Tá? Aí aqui eu tenho alguns modelos, aqui, né, quem tiver interesse, quem gostou desse tipo de metodologia para trabalhar em sala de aula, tem esse roteiro, esse livrinho, que ele explica tudo sobre o RPG, dá bastante dicas, né, então quem se interessar em se aprofundar mais no assunto, então aqui tem nos slides. E aqui são os dois exemplos que eu falei para vocês, que eu vou passar aqui para vocês. Então, esses dois exemplos, eles são digitais, né? Apesar que deixa eu só parar aqui minha apresentação. Ele pode, no caso, esse daqui, ele é totalmente digital, o aluno joga sozinho, né? Então, ele é utilizando o Google Forms, né? Então ele tem, ele coloca imagens, coloca, né, conta uma história, então você vai lá,
para onde você quer ir, né? Quer ver as instruções, o mapa, começar o jogo. Próxima. Aí ele vai contando a história, ó, o nome do personagem, qual é o seu nome, daí você coloca o nome. Aí ele vai contando toda uma história, tem um roteiro, né? E imagens aqui, que você vai indo, né? Então, primeiramente, ele tem que contextualizar bem aqui as histórias do jogo, né? Contando através de imagens, para depois ele iniciar com as perguntas, né? Então, aqui ele começou com a pergunta, né? Então, você responde ali. Se você respondeu corretamente, você ganha um parabéns e forma dar o ponto. Aqui, ó, por exemplo, a resposta certa aqui é sol, né? Mas se você responde errado, ele já termina o jogo. Só que daí você pode voltar e responder corretamente, né? E vai para a próxima, ó. Vai indo, até chegar no final do jogo. Né? Então, esse daqui é para jogar sozinho, né? Através do formulários, que há essa possibilidade também. E aqui, esse outro, ele é tipo aquele livro que eu falei para vocês, né? Então, ele começa aqui, ó. A sua missão, dentre outras, é fazer uma análise profunda de aspectos da vida de Ana. Se você acha que consegue, vá para o 20. Daí você vai lá para o 20. Daí você lê. E daí ele vai te jogando para vários, né? Você não lê num contexto, né? Numa ordem. Você vai lendo e você vai indo para os números que decidir, né? Ó, igual aqui, ó. Se você acha que o jardim botânico simboliza a mansidão, vá para o 19. Caso contrário, né, vai para vida selvagem, né, vá para 29. Então, você vai dando rumo à sua história. Então, esse daqui, ele pode ser, né, mais analógico, você pode imprimir, né, para os alunos lerem. Então, tem essas duas possibilidades aqui. Então, aqui só um exemplo para vocês. Deixa eu parar novamente a apresentação. Então, agora eu vou dividir os grupos e vocês vão discutir. Claro que vocês não vão conseguir desenvolver um RPG, um jogo, mas é mais para vocês terem essa discussão em grupos, tá? Ver que há possibilidades de trabalhar com esse tipo de jogo em sala de aula. Então, vocês vão pensar ali no no tema, né, no conteúdo a ser trabalhado, qual seria esse objetivo do jogo, como ele será realizado, se vai ser analógico, digital, quantas aulas serão necessárias para finalizar o jogo e qual o papel do professor terá, tá? Então, agora eu vou dividir os grupos, vocês vão fazer isso, vou dar 30 minutos para vocês fazerem, e daí depois a gente volta aqui para a sala principal, e vocês vão apresentar, falar o que vocês pensaram, como que vocês discutiram aí, tá bom? Aí, a Maristela, eu vou ver qual turma tem menos pessoas, eu te coloco no grupo que tiver menos, tá? A Adriana também, aham. Já insiro vocês duas, só deixa eles ir entrando e já coloco vocês.
É a Adriana, né? Aqui, Adriana, já estou direcionando você aqui numa sala e uma... Coloquei vocês duas, veja se vocês conseguem. Dalva, é porque você não está com o teu @escola, por isso que você não apareceu para você, mas eu tentei colocar você ali na tua turma. Deixa eu ver se eu consigo novamente. Se não conseguir, você vai ter que sair. Pode deixar que eu vou. Então tá, eu saio e volto de novo, então. Tá bom. Isso, Tá bom? daí já vai aparecer direto para você entrar lá. Ué. Você quer que a gente fique aqui mesmo, Graziele? Porque é o nosso grupo. Eu, a Maíra, Zeneide e a Andresa. Pode ser. Porque não sei para elas, porque para mim não abriu ainda a sala. Porque na verdade eu tenho que sempre estar colocando, porque lembra que deu aquele problema com o teu @escola, que você acha que está com o sobrenome de casado, uma coisa assim? Sim. E daí eu sempre eu ia adicionar você agora, mas eu vou trazer as duas, como a Andressa, a Maíra e a Zeneide estão numa reunião, e elas só estão logadas, eu vou pedir para as outras, ou deixa eu colocar você lá, daí você fica com as outras duas que são da outra turma, tá? Mas elas não, elas estão aqui ainda. Não, deixa eu ver. É que eu estou enxergando elas. Não, é a Maristela e a Adriana, deixa eu ver aqui. Elas estão lá na sala, eu vou pôr você lá, para você entrar lá. Daí você fica com elas discutindo, porque as meninas não vão poder participar. Deixa eu colocar aqui. Mas aqui não, eu tô olhando na reunião aqui, que é junto comigo e com você, tá a Andresa, a Maíra e a Zeneide, não estão? Não, sim, então elas não vão poder participar. Ó, coloquei para você. Deixa eu salvar aqui só um pouquinho. Veja se você entra lá, eu já vou lá e conversar com vocês. Uhum.
Todos voltando. Ô, Grazi, Oi. eu tenho que aprender esse negócio. Como que faz esse negócio de ir para outro grupo, depois voltar para esse grupo, tudo certinho, automático, aí eu acho bem legal. É difícil programar essas coisas? Então, tá vendo ali aquele triângulo, quadrado e bolinha no cantinho? Ah, Ali você clicando ali tem a opção salas temáticas. Aí você entra e você consegue colocar. ah, é? Só que daí ali, para você fazer na hora, aqui você faz, digamos, se eu fosse fazer na hora, você pode fazer ou ir jogando as pessoas, dividir, né? As pessoas ir colocando em cada sala, ou colocar aleatório. Daí ele faz ele que escolhe quem fica com quem. Aí, como eu queria dividir vocês por equipe, eu vou lá no Google Agenda. E daí, lá naquela reunião, naquele link que eu fiz, lá no Google Agenda, né, na reunião de vocês, eu já dividi vocês separados, né, por grupo em cada sala. Eu sempre coloco, vocês sempre ficam no mesmo grupo. Que legal, vou tentar fazer aqui em casa com a minha filha, ver se ela me ajuda a fazer. Legal, viu? Bem bacana, né? Melhor assim, né, porque antes, quando eu ficava fazendo aqueles links, né? Eu tinha que ficar compartilhando lá, grupo 1, tal link no chat. É verdade. Aí vocês caíam, porque às vezes a internet não tá muito bem, tá no colégio, né? A internet Aí sumia. Aí voltava na sala principal, compartilha o link que eu por caída, eu tinha que ficar mandando. E daí, às vezes, tinha grupo, não era aqui, mas eu tinha um outro grupo de professores que eu falava 20 minutos, então você não consegue controlar o tempo ali, mais ou menos a gente chamava, quando dava 20 minutos eu ia na sala e falava, vamos voltar, e daí tinha um grupo que sempre ficava, não tinha terminado, eles ficavam lá e não vinham, e a gente tem tempo aqui para terminar, né, tudo, aí eles não vinham, ficavam demorando assim, né, deu o tempo assim, o pessoal já vai agilizando, conversando, não fica às vezes divagando, já faz a atividade, e já vê horário, já corta. Né? E já corta. É melhor. Legal. E se você cair a conexão, você voltando para esse link, né, para a sala principal, já aparece ali para você entrar na sala, né? Legal, bem legal. Obrigada, viu? Vou tentar. Tá bom. Então vamos lá. Quem gostaria de começar? Qual grupo gostaria de começar apresentando? Se vocês precisarem, às vezes, compartilhar a tela, pode compartilhar em cima da minha, né? Que a minha cai e fica de vocês. Qual grupo gostaria de começar? Acho que a gente pode começar. Então vai lá, Lu. Só um pouquinho, Lu. Vou tentar compartilhar aqui, tá? Depois eu vou compartilhar e eu vou comentar. Então, como o nosso grupo ali ele é bem heterogêneo, né? Que é cada um de uma área, a gente pensou em tentar achar algum assunto que fosse comum a todos, né, todos os cursos, para a gente conseguir discutir de uma maneira melhor, né? Que a gente não ia conseguir fazer isso muito específico por ser cursos bem diferentes. E daí, a hora que a gente foi pesquisando, discutindo ali para a gente conseguir entender, né? Que no nosso grupo ninguém nunca jogou, a gente viu esse daqui, que a gente achou bem legal. Que é de um curso de Educação e Formação de Adultos, e ele fala sobre ética. Então, ali, os alunos ele é um jogo curto, acredito que conseguiriam fazer em 1, 2 aulas ali, mas, tipo, no mesmo dia conseguiria começar e encerrar ele. Ele tem uma descrição de 16, nessa primeira folha, né, de 16 pessoas. Então, ele conta, né, a história lá que tem, deixa eu só ler. Imagine que há um acidente nuclear e que há uma ilha deserta, fora do alcance de radiação. Para essa ilha, apenas pode deslocar 6 pessoas das 16 pessoas que tem ali. Selecione as 6 que, na sua ótica, deveriam ir para a ilha, tendo em vista o futuro e a preservação da humanidade. E daí tem essas descrições. Então, os alunos teriam acesso só até essa parte de descrição das 16 pessoas. Depois, e daí ali do lado, né, eles têm para assinar qual que foi a escolha, se eles salvariam ou não essa pessoa. E daí depois tem a pontuação. Por exemplo, se eles têm ali vários, né, Platão, Martin Luther King, então se pegar o do Platão, né, a descrição era jovem aristocrata, homossexual, dono de uma escola para rapazes. Daí tem outro... daí tem a descrição do Hitler, tem do Osama Bin Laden, que deu Osama Bin Laden toda aquela descrição, que ele é engenheiro, que é isso, que é aquilo. E daí, depois que eles escolheram,
eles vão descobrir quem que era cada uma dessas pessoas. E para cada pessoa tem uma pontuação. Então, tem pessoas que se salvou é 50 pontos, alguns são 100. Se salvou o Osama Bin Laden, ele perde 100 pontos. Se salvou o Hitler, perde mais 100. Então, e daí a moral dele, né, era para falar sobre o não julgamento, né, que às vezes a gente vê pelas aparências, pela descrição. É isso. E acaba, né, tendo escolhas erradas. E daí tem alguns itens que dariam os pontos adicionais, como salvar uma mulher, né, senão vai para a ilha só homem, daí já não preserva a espécie também. Daí tem super cientista, então tem algumas personalidades que, além dos pontos que tem ali, eles teriam uma pontuação extra. E é Nossa, isso. legal. Compartilha o link ali comigo. Ou compartilha lá no mural do Class para a gente ter acesso. Achei bem legal, bem interessante esse que vocês acharam. Beleza. Esse é do SlideShare. Alguém tem assinatura aí ou não? É que dá para compartilhar esse a gente copiou do SlideShare por imagem mesmo, né? Que é o que teria tempo de se fazer. E daí o Docs, esse Docs a gente consegue daí compartilhar. Ah, beleza. Então compartilha lá pra gente, tá? Outro grupo? Já estou querendo o arquivo. Pode ser a gente. Vai lá, Dalva, então. Bom, o nosso grupo, a gente pensou em criar. A princípio, a gente estava falando em criar utilizando cartolinas mesmo de papel, e depois a gente achou que ficaria mais interessante para os alunos se a gente pedisse para um profissional de informática criar em forma online, porque daí seria respondido individual. A gente ia criar uma trilha como no antigo banco imobiliário, uma trilha que você ia caminhando, cada casa que você chegasse tinha um desafio. E esse desafio seriam perguntas, no nosso caso, sobre a enfermagem. E nessas perguntas, o aluno, se ele respondesse certo, ele avança casas, ou se ele não sabe responder, ele vai voltando casas, e dependendo do tamanho do erro, ele volta ao início da trilha. Então, conforme ele vai avançando, a gente vai avaliando se os alunos no grupo estão todos empacando, por exemplo, em uma pergunta de biossegurança, do descarte do resíduo. Então, todo mundo, quando chega naquela pergunta, ele volta e fica torcendo para não cair naquela casa de novo, porque é uma pergunta que eles não sabem responder. Então, o professor acaba descobrindo que ele tem que trabalhar tema com o aluno. Então, vai ter todos os temas. Esse jogo seria bom na nossa ideia que fosse realizado no início do semestre, porque seria um nivelamento. A gente ia descobrir onde os alunos estavam e quais os assuntos que teriam que ser trabalhados. E daí até a gente brincou assim que no final da trilha, a gente poderia, quando ele chegasse lá, a gente colocasse, se ele tivesse terminado o primeiro período, a gente colocava parabéns, você está no segundo semestre, você realmente está no segundo semestre, né? Você já tem todo o conhecimento que o primeiro período deveria ter. Então, a gente vai nivelando, vai descobrindo o aprendizado dos alunos e vai descobrindo o que teria que ser trabalhado. A gente pensou que isso aí, no princípio, nós estávamos discutindo ali, e a gente até ficou fazendo uns rascunhos assim, ó, de a gente desenhar essa trilha em cartolinas, de fazer cartão com perguntas, sabe? Que caísse na casa 6, né? A casa 6, quando o aluno caísse ali, tinha uma questão para ele responder, que ele avançava ou recuava. Aí depois, daí seria feito em grupo, se fosse feito de forma impressa, fizesse a trilha. E se fosse feito de forma digital, se a gente conseguisse um técnico em informática montasse o joguinho para a gente de forma digital, seria feito no celular do aluno de forma individual. A vantagem de ser feita de forma individual, a gente estava discutindo, é que daí a gente saberia muito mais facilmente a porcentagem de erros e acertos de cada aluno e onde que estavam as maiores dificuldades. E se fosse feito de forma impressa, o professor, como mediador, teria que ficar na mesa registrando. Nós discutimos que, para isso, a gente usaria 3 aulas
porque nós trabalharíamos mais que um tema, né? Trabalharíamos biossegurança, ética, fundamentos, introdução, ia trabalhar várias disciplinas, porque o jogo ia ter várias perguntas, né? Então, nós teríamos 3 aulas e 3 professores, o professor de cada aula, 3 professores. Então, a gente poderia dividir os alunos em grupos, porque já que teríamos mais professores para poder organizar o jogo. E foi isso que a gente pensou. E a gente gostou bastante dessa metodologia, né? De poder usar um jogo num tema tão sério como o aprendizado e a enfermagem, você poder usar um jogo e prender a atenção do aluno dessa forma. A gente estava até brincando que a gente vai patentear. É isso. É legal trabalhar jogo, motiva os alunos, eles gostam bastante, né, com trabalhar com qualquer outro tipo de jogo, tem vários, se você pesquisar, assim, claro que às vezes para os nossos assuntos da educação profissional é mais difícil, né, achar mais as matérias básicas ali, né, biologia, física, matemática, você acha muitos jogos, materiais de jogos na internet pré-prontos ali, eu tenho já alguns que eu fiz, né? Eu peguei da internet e fiz, e trabalho quando consigo com os meus alunos, eles gostam bastante e é bem, bem divertido, né? E eles aprendem também bastante. Outro grupo? Pode ser o nosso. Vai lá, então, Flávia. Prof, eu fiz aqui no Google Docs, mas aí eu vou só falar, tá? Tá Não bom. vou apresentar. Então, a gente escolheu, né? Então, como que esse jogo iniciaria? Eu acho que a gente iria fazer colocar os alunos em um círculo, né, na sala, para todos ficarem mais próximos. E aí a gente faria inicialmente uma ficha de apresentação, né? Então, cada personagem, cada aluno teria essa ficha. Então, nessa ficha iria conter o nome do personagem, a origem dele, a qualidade, o medo e os defeitos desse personagem, tá? E aí, o assunto, o tema que nós abordaríamos, né, com os nossos participantes seria os estágios. Então, como agir mediante as formas mediante as situações que poderão acontecer, né, dentro de uma sala de aula. Então, aí nós teríamos as instruções, né, do jogo. Então, terá um mestre, um juiz do jogo, que será o professor. Então, ele que vai ficar responsável, ele que vai conduzir, né, esse jogo. E também é ele que vai, inicialmente, então, desenvolver e criar esse ambiente, né, que seria, então, um centro municipal de educação infantil, né, um CEMEI, que é onde vai acontecer esse jogo. E aí os personagens, eles teriam que se imaginar eles lá dentro de uma sala de aula, dentro dessa instituição. Aí a segunda etapa do jogo, então, seria o desenvolvimento, né? Que aí a gente faria por perguntas. Então, a gente escolheu 6 perguntas, né? Para não ficar muito extenso aqui. E daí teria a primeira pergunta assim: a rotina da sala de aula começa com... Aí os personagens iriam, né? Iriam colocar, então, algumas opções. Então, com acolhimento, com leitura, com atividade lúdica. E aí, cada um desses personagens que falasse, por exemplo, acolhimento. Aí o mestre do jogo iria fazer mais uma pergunta. Qual acolhimento que você faria com essas crianças? Né? Qual a leitura? Qual o tipo de leitura? Que história que você contaria? Né? Então, iria fazendo essas indagações para eles irem imaginando, né, e respondendo essas perguntas. Daí a segunda pergunta: qual cantiga você realizaria com essas crianças na chegada para acolhimento? Aí ele responderia a cantiga que ele iria fazer com as crianças e ele teria que fazer, né, desenvolver essa cantiga, então cantar ali junto nessa história. A terceira pergunta: como professor regente, você procura desenvolver atividades com materiais didáticos? Né? Então, ele lá teria que se imaginar, né, como professor, né, de uma sala de aula com 20, 15 alunos. Né? Então, se ele desenvolveria essas atividades com material didático. E daí, qual materiais que ele ia utilizar? Pergunta 4. Se a criança se nega a fazer a atividade, o que fazer? Daí, aqui a gente deu 2 opções: deixar ele sem fazer a atividade ou incentivar a confiança da criança para que ela faça essa atividade, para que ela consiga desenvolver. Ele teria que escolher qual dessas alternativas que ele iria, né, optar. Questão número 5.
Você está num parquinho com 15 alunos. Que atitude tomar no caso de um aluno cair no parquinho e se cortar? Né? Então, ele teria que imaginar essa situação e o que ele faria, né, mediante esse acontecimento. E a sexta e última pergunta, então, seria a saída dos alunos, como deve se proceder? Letra A, o professor deixa os alunos saírem? E letra B, o professor acompanha essa saída, né? Então, ele teria que responder. E aí, para fazer o fechamento, né, depois que a gente terminasse esse jogo, os alunos respondessem essas perguntas, nós iríamos, então, fazer a escutativa, né, que nós já discutimos em outras aulas, que é, então, deixar esse momento, né, para eles refletirem, então, sobre todas as perguntas, sobre todas as respostas que foi dadas, né, das alternativas, das escolhas deles, e aí, para ver se algum aluno faria diferente, se ele daria alguma ideia diferente, né, para aquela alternativa, para aquela pergunta, como ele se comportaria mediante aquele acontecimento, né, que estava ocorrendo, então, dentro do CMEI. E aí, agora, pensando ali no jogo da Dalva, que ela deu a ideia, eu acredito que uma outra forma da gente fazer esse RPG seria através da plataforma Quizzes. Eu acho que daria para fazer, a gente fazendo, tipo, uma introdução lá, né, para os alunos se imaginarem, né, dentro de cada pergunta, para os alunos se imaginarem, então, dentro daquele contexto, e aí dando as alternativas, né, para que eles respondessem, né, e daí uma forma online e uma forma presencial. Eu acho que daria para fazer. Nossa, bem legal. Eles vivenciarem isso, né? Porque depois, no futuro, eles vão ser futuros professores ali, vão estar estatuando, né? Então, para saber como agir, né, em algumas situações, como que deve se proceder, né? Interessante. E aí o mestre, né, o professor, né, depois de cada resposta, ele poderia também intervir, né, e dar opiniões como fazer diferente ou, né, falar que não, essa forma não daria certo, dessa forma daria certo. Você pode agregar, né, coisas dentro das respostas dos alunos. Uhum. Nossa, bem legal. Outro grupo? Bom, então pode ser o nosso grupo. É o último grupo, né, agora? Então, isso mesmo. Então, o nosso grupo, temos eu, que sou de agronomia, na parte de técnico agropecuário, temos docentes do curso de técnico em enfermagem e formação em docentes. Então, também ficou, assim, bastante né, distante, assim, uma coisa da outra. E aí foi sugerido como tema, então, desse jogo, a parte de sustentabilidade, porque daí, né, envolve várias áreas, assim. E aí, pesquisando sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são propostos pela ONU, né, temos lá 17 ODS, que são esses objetivos do desenvolvimento sustentável, entre todas elas ali, erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, educação de qualidade, tem uma que é Fome Zero e Agricultura Sustentável. E dentro dessa segunda ODS, né, Fome Zero e Agricultura Sustentável, o objetivo é acabar com a fome, alcançar segurança alimentar, melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. E aí, a partir disso, a gente desenvolveria, então, nos alunos, primeiro, esse conceito, né, de justamente o que são as ODS, para que elas servem, como elas, quem propôs isso, porque quem é que está trabalhando com isso, e daí, pensando mais, assim, na questão do jogo, no sentido de ter caminhos, assim, e os alunos vão construindo esse caminho, sendo desses 3 principais caminhos, né, um desses caminhos, falando dentro desse objetivo, né, então, de agricultura sustentável, as formas de produção de alimentos de forma mais sustentável, a ciclagem de nutrientes, preparo do solo de modo mais menos agressivo ao meio ambiente, todas essas questões, assim, envolvendo-se, então, ao longo de um caminho que o aluno escolheria, né, vamos dizer assim, 3 caminhos principais. O primeiro caminho voltado mais para essa parte de produção de alimentos, da forma de produzir de forma sustentável. Um segundo caminho, contando como a alimentação é capaz, né, de, vamos dizer assim, evitar que
deixar o corpo saudável, evitar que a gente precise fazer uso de medicamentos, então para em hospital, então voltando mais para a parte de saúde mesmo, então aí entrando mais o técnico em enfermagem, como a alimentação saudável e essa ação de alimentação saudável poderia evitar, então, né, que o corpo sofresse com isso, e um terceiro principal caminho, assim, aonde o aluno acompanharia formas de evitar o desperdício e uma conscientização, então, mais na parte de educação mesmo, voltado, então, para essa parte mais de formação de docentes aí, de fazer com que o aluno entenda a responsabilidade social, a responsabilidade de fazer uso de alimentos saudáveis e o quanto isso acarreta na cadeia de produção. Então, a partir desses 3 caminhos, ele conseguir passar por esse objetivo, né? Tanto atingindo desde a parte de produção, quanto a conscientização de não desperdício, até foi falado que na própria escola tem um desperdício grande de comida, então o aluno joga bastante coisa fora, então essa parte de conscientização do não jogar fora, mais voltado para esse ramo de educação, e essa parte de produção, até a utilização dos resíduos que sobram nas cozinhas para retornar no campo, né, e assim produzir alimentos. Então seriam caminhos, né, que ele percorreria ao longo nessa parte mais tipo historinha mesmo, assim, que ele vai seguindo, que nem a Graziele comentou no começo ali, sobre para tal coisa, siga para número tal, se você optaria por isso, segue para número tal, mas daí acompanhando nesses 3 caminhos principais, que ele passasse por todos eles a partir desse caminho. Então, parabéns a todos os grupos, legal a escolha, né, de vocês tentaram associar, né, uma área comum, todos, né, aí, e é isso, né, essa atividade, a proposta, essa atividade, claro que vocês não iam conseguir do nada, né, começar e montar, né, mas é ter a ideia, ver essa possibilidade, essa discussão em grupo mesmo, e a possibilidade de vocês trabalharem com várias formas diferenciadas também em sala de aula, né, não só a aula tradicional, que não deixa de ser importante, é importante também, mas trazer outras formas de ensinar, né, e o RPG, né, que foi a proposta, né, nessa aula, que também é possível trabalhar, né, em sala de aula, assim como as outras que nós já vimos, né, nessa jornada, Design Twinks, né, e vamos estar vendo ainda nas próximas reuniões, tá? Então, antes das meninas apresentarem a implementação, eu só quero passar agora esse vídeo aqui sobre o RPG para vocês, né, que fala um pouquinho. Deixa eu só adiantar aqui. Olá, pessoal. Ele. Ou quiser participar da promoção do Kingdom Limited, que também tem link aqui na... RPG significa Role Play Game, jogo de interpretação de personagens ou jogo de interpretação de papéis em uma tradução livre. Basicamente, é um jogo cooperativo de contar histórias. As pessoas se reúnem em uma mesa, num parque, em um espaço que seja possível contar histórias. Então, elas se reúnem para contar histórias coletivas. Um desses participantes vai ser o narrador ou a narradora, a pessoa que dá o caminho para a história. Não é o jogador principal, é um jogo cooperativo, então todos jogam juntos, né? E os demais participantes vão criar personagens específicos para essas histórias. O narrador, ele cria vários personagens, a narradora cria várias situações, várias oportunidades de interpretação, onde os personagens dos jogadores vão interagir. Interagir como? De uma forma verbal, contando história, bem parecido com a interpretação do teatro. A ideia do RPG é justamente essa, imergir na contação de histórias colaborativa. É claro, existem alguns poucos RPGs que têm uma nuance competitiva, existem, mas a esmagadora maioria vai tratar do RPG como jogo cooperativo, onde todos jogam juntos para se divertir. Se a gente for falar um pouquinho sobre a história do RPG, ele foi criado pelo Dave Arneson e o Gary Gygax na década de 70 nos Estados Unidos. Ele é baseado nos wargames. Wargames são jogos de estratégia, jogos de guerra, aqueles jogos de tabuleiro. Então eles tomam como base, né, esses jogos e, é claro, o mundo de fantasia que eles consumiam, que eles liam. E aí nós temos o Robert Howard, que era do Conan, nós temos o Tolkien, com o Senhor dos Anéis, temos o C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia. Então eles criam esse jogo de contar histórias cooperativos baseados no quê? Em histórias de fantasia.
Então, essa é a ideia. O fundamento do RPG é a contação de histórias colaborativa, a contação de histórias cooperativa. Vários países no mundo têm os seus próprios RPGs. O RPG, ele é um jogo. Então, entenda ele também como uma manifestação da cultura. É uma forma de produção intelectual, cognitiva, cercada desse hábito de contar histórias. Para a gente entender um pouco mais sobre o RPG, a gente tem que entender algumas palavrinhas. A primeira é cenário. O cenário é o universo aonde está sendo contada a história. Se a gente pegar, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, o cenário é o quê? É a floresta, a cabana da vovó, né? Esse é o cenário, é o local imaginário onde acontece a história. Nós temos que pensar também o estilo do jogo. E aí nós vamos ter vários. A fantasia medieval, né? Seja a fantasia clássica do Tolkien, C.S. Lewis, seja uma fantasia mais verossímil, como as Crônicas de Gelo e Fogo, né? A Guerra dos Tronos. Você vai ter ficção científica, você tem N possibilidades de tema, certo? Então vamos lá, vou mostrar agora alguns dos livros de RPG. Publicado pela editora Redbox, Old Dragon, é um jogo de fantasia medieval com regras para se jogar jogos no estilo, em cenários de estilo, capa, espada e magia, né? Jogos clássicos, que nós chamamos de jogos clássicos. Eu vou ter o Abismo Infinito, da editora Retropunk, né? Aqui é um jogo de ficção científica e terror espacial. Os participantes, eles vão contar histórias de terror no espaço. Desde Alien, o Oitavo Passageiro, até Perdidos no Espaço, então, várias possibilidades no livro de jogo. E para quem gosta de obras como as obras do Quentin Tarantino, do Guy Ritchie, né, mais cinematográficas, espetaculares, nós temos o Violentina, do meu amigão Eduardo Caetano, né, que é um jogo onde não existe narrador e ao mesmo tempo todos são os narradores e se contam histórias cooperativas no estilo, né, Tarantino, Guy Ritchie. Um outro jogo de fantasia medieval clássica, lançado pela Secular Games, que eu gosto muito, é Dungeon World. Dungeon World, completamente em português, foi editado no Brasil pela editora Secular Games, e é um jogo de contar histórias de fantasia medieval. Assim como Old Dragon, ele também, né, tem essa premissa, capa e espada, magia, né, dragões, muita fantasia, muita imaginação no que seria a Idade Média. Ah, mas não tem também só a Europa, né? Nós temos Legend of Five Rings, aqui é um jogo sobre a história do Japão. É um jogo ambientado, tem um cenário baseado na história do Japão medieval, né, onde os jogadores e as jogadoras vão ser samurais. Né? O jogador é o samurai e a jogadora é a samurai Ko, de acordo com o personagem que cada um escolher e o gênero, é claro. Então, é um jogo de contar histórias sobre o Japão, né? Um jogo de contar histórias no melhor estilo samurai. Uma coisa vocês devem ter notado. Vocês viram o tamanho desses livros? Se eu pegar aqui, por exemplo, o Dungeon World, que está longe de ser o maior, né? O Dungeon World, ele é um livro de 400 páginas. Aqui, é claro, nesse Dungeon World, você vai ter todas as regras que você precisa para jogar o jogo. Lembra que no vídeo anterior nós falamos o que é o conceito de jogo? Pronto, tem que ter regra, né? Quem diz as regras, né, são os livros. Só que o livro também vai falar sobre o cenário, sobre como contar a história. Então, para você ter um jogo básico, né, você pode pegar um livro aqui como Dungeon World, que ele vai te oferecer todas as regras, vai te ajudar a construir um cenário, mas nós temos vários outros. E uma grande característica do jogador de RPG é o hábito da leitura. Normalmente, o narrador ou a narradora vão ter que ler o livro todo, algumas vezes. Os jogadores e jogadoras também vão ter que ler o livro, né? Pelo menos uma parte que é dedicada a eles. E é claro, cada história de RPG tem livros maiores, livros menores, né? A primeira coisa que a gente nota, então, é o quê? O RPG vai influenciar fortemente o hábito de leitura. Eu já fiz algumas pesquisas sobre isso, nada muito conclusivo, é claro. Né? Eu já andei fazendo algumas aproximações sobre esse mundo do RPG e da leitura, mas quando você fala com alguém que joga, já cita logo Tolkien, o R.R. Martin agora com as Crônicas de Fogo e Gelo, muita obra, né, de referência geralmente da literatura inglesa, né, que é a referência base do RPG. No entanto, nós não temos RPGs só baseados no contexto da Idade Média europeia. Né? Nós temos RPGs nacionais. Por exemplo, o Abismo Infinito, do John Boyega, que eu mostrei para vocês, ele é um RPG nacional, feito por um autor brasileiro, produzido completamente no Brasil. E aí nós temos, além desses que eu mostrei, vários segmentos. Aqui é o Dungeons & Dragons, que é o mais famoso RPG de todos os tempos. A gente vai ter muita produção nacional, muita produção de RPG expressiva, com temáticas brasileiras, né? Tá sendo lançado um agora sobre capoeira, né? Nós temos imensa possibilidade de explorar temas junto com os nossos estudantes. Então, como usar esse negócio chamado RPG? Para que ele serve? A primeira ideia é utilizar os jogos de RPG para reforçar relações. Se o RPG é um jogo cooperativo, jogam todos juntos. A ideia é que o outro é meu parceiro, minha parceira, que joga comigo na busca para que todos ganhemos. Ou todo mundo perde, ou todo mundo ganha. Né? Os jogos de RPG têm bastante dessa ideia da cooperação. Né? Por isso nós chamamos grupos de RPG, jogadores e jogadoras de RPG. Nós temos N pessoas que podem participar. E o professor ou a professora pode narrar o jogo. Né? Pode criar uma pequena aventura, fazer um grupo de estudantes que seriam os narradores, né? Como se fossem oficinas. Nós temos vários exemplos, várias publicações, vários estudos sobre isso.
no Brasil. Então, esse foi um primeiro vídeo para apresentar para vocês um pouquinho do que é o RPG e um pouquinho de como pode ser utilizado. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês também alguns outros canais que vão falar sobre o que é RPG. Eu espero que isso instigue um pouco a vocês a conhecerem sobre esse hobby e sobre suas possibilidades pedagógico-didáticas de uso em sala de aula. Espero que tenham gostado desse vídeo. Olhem os links na descrição. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima. Olá, pessoas. Eu sou o professor Jefferson Antunes do canal PC. Eu vou deixar agora a Maria ou a Fran apresentar, qual das duas quer apresentar antes, tá? Só a implementação, depois a gente encerra aqui. Enquanto... Maria? Então vai, Maria, você pode compartilhar ali sua tela para apresentar. Enquanto ela vai compartilhando, eu vou postar o formulário aqui para vocês irem preenchendo, tá? Só lembrando, a Maristela, você é da turma das 19 ou das 18 de terça? Das 18. 18, então é a turma F, né? Assim como essa turma aqui da quinta também é a turma F. E a Adriana, né? Isso, turma Você F. Também F, né? Tá, só para... Pode começar, Maria. Compartilha para mim, por favor. Você quer que eu compartilhe? Quero. Tá, deixa eu só achar aqui. Você postou lá no Class ou você agora mandou aqui no chat? Acho que eu mandei. Ah, eu não postei lá no Class. Você não postou no Class, né? Então você tem que mandar o link aqui para mim. Só deixa eu achar o... Ai, não vou conseguir mandar o... Compartilhar. Hã? Não vai, ó, aqui, ó. Clicou nele? Aham. Já vai concluir. Não vai. Não sei compartilhar, mas volta lá no teu negócio, na área de trabalho, tá? Concluir. Vai na tua aula que você está hoje. Na aula que eu tô hoje aqui. Agora. Ó, postei lá o formulário. Aí. Aqui. Acho que é esse, né? Não. Não. Tá aí. No drive. No drive. Clica no meu drive. Clica aqui no... Não vai. Eu não tô conseguindo. Vamos fazer o seguinte, então, enquanto você tenta copiar, você pode vir copiar aqui, quer ver? Ó, você abre, deixa eu só... Você vai abrir a tua apresentação. Já tá com a tua apresentação aberta? Tô. Tá. Ó, então a tua apresentação tá aberta aqui em cima, igual tá aqui para mim, né? Digamos, essa aqui é a minha, né, apresentação. Você vai clicar em cima da tua apresentação. Como eu fiz, você vai vir aqui, copiar esse link, ó, copiar, e daí você vai vir jogar aqui no chat, daí você vai colar aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Nossa, gente, eu não tô conseguindo. Ou tenta entregar lá no Class, daí enquanto isso a Fran pode ir apresentando, pode ser? Pode ser. Compartilhar lá no Class, ou tenta fazer isso que eu expliquei aqui no chat. Fran, você pode apresentar? É a Franciele? Oi. Posso? Achei que eu estava com a câmera ligada. Ah, tá. Então você apresenta enquanto a Maria vai tentando lá? Só um minuto. Só uma perguntinha. Oi. Esse link que você mandou aqui é para responder hoje? É de preferência, se vocês conseguirem responder hoje. Tá, qual que é a nossa turma mesmo? Turma F. Obrigada.
Maria, se você já fez a tua implementação em cima daquele modelo que está lá no Class, você coloca como entregue, que daí aparece aqui para mim, tá? Você entrega teu modelo. Pode apresentar, Fran. Então, bom dia a todos. Meu nome é Franciele, né? Eu fiz a minha implementação no Colégio Estadual Professora Linda Bacila, aqui em Ponta Grossa, né? No bairro Boa Vista. Então, aqui eu tenho como objetivos o conteúdo e as estratégias, né? Aula dialogada, com momentos de interação pedagógica orientada, elaboração de respostas conforme as perguntas propostas, né? A aula foi finalizada com uma atividade prática em grupo, no qual um grupo entrevistou outro grupo para que todos pudessem interagir. Então, como que foi a minha aula? Acho que eu pulei os objetivos aqui. Aqui eu elenquei vários objetivos, mas eu vou só ler alguns ali para que vocês possam compreender. Então, tinha como objetivo da aula, era a aula sobre seleção de pessoal e entrevista, né? Compreender as técnicas de seleção de pessoal, conjuntos, né? Procedimento de conjuntos utilizados para fazer a seleção, né? A entrevista dentro de uma determinada empresa. Eles conhecer as técnicas de recrutamento e dominar as técnicas de triagem curricular. Então, a atividade que eu propus foi... Comecei a aula, né, falando sobre a seleção de pessoal em entrevista, passei alguns slides, adaptei as aulas do RCO. Perguntei primeiramente para eles o que eles entendiam, né, sobre a seleção de pessoal e entrevista, e a partir desse momento que eles foram me falando o que eles entendiam, a gente foi introduzindo o tema da aula, e eu fui explicando para eles, passando alguns conceitos, né, eles foram fazendo algumas anotações no caderno. E depois disso, né, o início da aula ali, a gente utilizou a prática Todo Mundo Escreve. Então, os alunos foram respondendo individualmente no caderno o que eles entendiam por seleção de pessoal e a entrevista. Aí, na sequência, eu fui fazendo uma mediação dialogada, dei resposta dos estudantes e já fui ali introduzindo o tema da aula. Aí fui ampliando a mediação, né, partindo da exposição dos conceitos, explicação do tema. E em seguida a gente utilizou uma segunda prática que dê nome às etapas. Então eles se juntaram, eu dividi eles em grupos, né, de 3 a 4 pessoas, e cada grupo escolhia uma empresa e uma função fictícia, né, para uma vaga de emprego. E os grupos foram elaborando listas de perguntas para entrevistar os candidatos, e aí eles iam incluindo, né, as questões sobre habilidades, experiência e motivação do candidato. Então, foi uma atividade prática na qual eles, para que eles consigam compreender, né, e entender como que se faz um recrutamento, né, uma seleção de um funcionário dentro de uma determinada empresa, para que eles já vão, né, se um dia eles entrarem, por exemplo, como um assistente, um analista de RH, eles já conseguem estar fazendo essa seleção dentro da empresa. Então, ali eles conseguem fazer selecionar os currículos, né? Fazer as entrevistas, quais são as perguntas básicas para estar fazendo uma seleção, quais as técnicas, né? Para estar fazendo essa seleção. Aí a gente finalizou a aula, né, com a mediação coletiva, destacando algumas percepções deles, né, e elaborando uma síntese coletiva da aula ali, o que eles acharam da atividade, né, se eles haviam conseguido compreender o feedback, dizendo se eles contratariam ou não o fulano entrevistado, né. E aí aqui eu tenho algumas evidências, né, os depoimentos dos alunos. Aí, quando eu entrei na aula, no próximo dia, eles continuaram pedindo que a gente continuasse, né? Porque para eles foi mais ali uma brincadeira, que eles conseguiram aprender, né? Os conceitos, as técnicas de seleção,
que perguntas, né, eles poderiam fazer para esses entrevistados, e ao final eles tinham que dar um feedback se eles contratariam ou não essa determinada pessoa. Eu escolhi essa turma do segundo ano, é uma disciplina de segundo ano, mas eu escolhi nessa escola pela manhã que eu estou, no Linda Bacila, porque eles são, como era uma atividade que precisaria fazer em grupo, e ali eles são uma mente mais, né, não digo uma mente aberta, assim, eles conseguem trabalhar em grupo, sem discussão. Na outra escola que eu estou, infelizmente, eu sinto muita diferença nisso, porque eles vão fazer alguma coisa em grupo, eles já estão brigando, se xingando, falando palavrão, e aqui não, aqui eles são bem centrados, eles, né, conseguem desenvolver uma atividade em grupo sem criar um caos na sala. Então, eu escolhi eles por isso, né? E ao final fiquei bem realizada, porque às vezes a gente planeja uma aula, chega lá, sai totalmente diferente, e essa aula, né, não vou dizer que saiu perfeita, mas da forma que eu tinha planejado, eles conseguiram compreender, e ao final eu também me senti realizada. Aqui eu coloquei como reflexão final, né, que é o meu primeiro ano como docente no estado mesmo. Então, eu fico encantada com o trabalho que vem sendo desenvolvido dentro do grupos de estudos. No primeiro trimestre, eu fiz sobre projeto de vida, que não tinha, né, a ver com a minha, com os meus componentes, porém era o que tinha sobrado e foi o que eu fiz. Mas, assim, foi um aprendizado e tanto, porque primeiro foi um desafio, né? Porque o projeto de vida eu não conhecia a disciplina, e depois, né, só tive a ganhar, aprendi bastante, e com esse de agora também, nossa, agradeço muito os professores que compartilham as experiências, isso é muito bom, porque a gente vai crescendo, vai, né, se renovando a cada dia ali, vai conseguindo alcançar os nossos objetivos. Então, era isso a minha implementação. Gaguejei um pouco, fiquei um pouco nervosa, mas era isso. Obrigada. Imagina. Não sabia que você era também daqui de Ponta Grossa? Você trabalha, então, no Linda? Isso. Que legal. Mas parabéns pela implementação, ficou bem interessante, bem legal a sua implementação, Franciele. Obrigada, professora. Quem que levantou a mão? Alguém? Não? Alguém gostaria de falar? Não sei, alguém levantou a mão ali ou foi sem querer? Não? Então, eu vou colocar a apresentação agora da Maria. Que vexame. A gente tem uma foto ainda, né? Ai, meu Deus, pegando a testa. É difícil estar na testa. Aí, lá vem. Posso começar? Pode começar. Depois, como é que passa? Ela... você pode ir passando para mim, por favor? Na verdade, eu tinha um conteúdo para trabalhar que era que era o trabalho em equipe, processo de comunicação, a importância, né, da comunicação dentro do processo de trabalho da enfermagem, e acabei assim escolhendo uma metodologia que a gente não viu aqui, que é a aprendizagem maker, e que eu achei que tinha a ver com o que eu gostaria de trabalhar, né? E o objetivo, então, o conteúdo era esse, e o objetivo seria reconhecer a importância da comunicação e trabalho em equipe no processo de cuidado prestado ao paciente. Eu dividi a sala em 4 grupos, na verdade, eu nem me apresentei, né? Eu sou professora também do curso técnico em enfermagem aqui de Umuarama, e eu escolhi essa sala, não que eu escolhi, eu só tenho essa disciplina, né? De saúde mental,
no quinto ProEja. Na verdade, nós somos a única escola do Paraná que tem o ensino ProEja, né, de jovens e adultos para enfermagem. Então, é uma sala pequena, nesse dia acho que havia 10 alunos, na verdade ela é de 11 alunos, e eu dividi a sala em 4 grupos, e elas foram orientadas a confeccionar partes de um corpo humano, né, mesmo sabendo que, né, e já sabiam que depois nós iríamos juntar essas partes. Então, o que eu percebo nessa sala? Que, embora seja uma sala pequena, com poucos alunos, eles não têm uma interação entre eles, né? São as famosas panelinhas que tem, né? De 2, de 3 alunos, e eles não conseguem ter uma interação entre eles. Então, eu pensei dessa forma em trabalhar em grupo também, usando essa metodologia, por conta de que eu queria que eles se conversassem, né? Que eles trocassem informações. Pode passar para mim? Por que eu escolhi essa metodologia? Porque é uma metodologia que faz, né? Que tem como objetivo estimular o aluno a desenvolver projetos de maneira prática, criando espaços colaborativos por meio dos quais os mesmos têm a oportunidade de trabalhar competências e habilidades fundamentais, não só para a vida profissional, mas também como para a vida pessoal. E a gente sabe, assim, já fazem muitos anos que eu trabalho na enfermagem, a gente presencia, né, muitas situações, assim, de que o profissional, assim, tecnicamente ele é muito bom, mas ele não consegue se estabelecer num trabalho por conta, né, de que ele não consegue trabalhar em equipe, porque a comunicação dele, né, ele não se comunica bem, é uma pessoa que muito individualista. Então, por conta disso, eu penso assim que esse conteúdo não é só para a vida profissional, mas pessoal também, né? Na etapa 1, então, a gente, né, isso. Aí a gente dividiu em várias etapas, né, foi construído esse corpo humano, foi a montagem do corpo humano e a avaliação do trabalho realizado. E qual que foi o resultado, né, e a avaliação dos resultados. Esses resultados foram satisfatórios? E quais as consequências para a assistência da enfermagem ao paciente com um efetivo processo de comunicação e um bom relacionamento da equipe? Então, essas eram as questões que eu queria descobrir, né? E aí eu coloquei umas fotos, né, do trabalho que eles fizeram, tá? São várias fotos, pode passar. Aí ele construindo o corpo humano, a cabeça, o tronco. Membro inferior, membro superior. E aí, assim, o resultado final foi esse, né? Então, observa-se que foi um desenho que não ficou harmonioso. Mesmo eles sabendo no início que esse corpo humano, depois eles se juntariam, as partes, os membros se juntariam, eles ainda assim, eles não tiveram a noção de que seria importante eles conversarem, que seria importante eles interagirem para desenhar um corpo humano harmonioso. Então, assim, somente quando eles viram no quadro essa figura é que eles puderam perceber o quanto é importante, né, esse entrosamento, esse trabalho em equipe, porque isso se reflete na assistência que a gente presta para o paciente. Então, são várias equipes que atendem o paciente de manhã, à tarde, à noite, e se não houver essa interação, né, a gente acaba refletindo o resultado no paciente, na assistência ao paciente. E alguns depoimentos, né? Então, elas colocaram, caprichamos tanto no desenho, mas o resultado não foi bom. Faltou a gente conversar para ver como o outro estava fazendo.
e a gente pôde perceber o quanto é importante o trabalho em equipe. Bom, o resultado da atividade eu acredito que foi positivo, pois puderam perceber na prática a importância da comunicação para o resultado final do trabalho em equipe. Como os estudantes profissionais avaliaram o desenvolvimento na prática, né? A metodologia utilizada, eu acho que foi apropriada para o conteúdo. E aí a reflexão final, assim, que diante da metodologia aplicada, foi evidente a compreensão dos alunos do conteúdo proposto, a importância de uma boa comunicação para atingir os objetivos da equipe de trabalho, a construção do seu próprio conhecimento de forma ativa e colaborativa. Espero, né, que esse aprendizado acompanhe o aluno para a sua vida profissional e pessoal. Coloquei um material que eu li, na verdade foi um trabalho de mestrado que fala sobre a cultura maker, a aprendizagem maker, e eu não conhecia, eu achei bem bacana, e eu acho que a enfermagem, nós precisamos realmente trabalhar com metodologias ativas, porque ocorre uma maior interação, eles acabam se tornando os protagonistas, né, do próprio aprendizado deles. Eu acredito que dessa forma é muito mais produtivo e muito mais valioso para eles. Acho que era isso. É isso mesmo, Maria, parabéns. Eles se tornam protagonistas mesmo do aprendizado, né? Utilizando aí essas outras formas, né, de ensinar aí outras possibilidades. Sim. Parabéns às duas. Aí eu coloquei lá no chat que eu precisaria para a semana que vem de mais 3, né? A Leandra, então fica para a semana que vem, a Maristela. Mais alguém gostaria de apresentar semana que vem? Mais uma pessoa? Patrícia, tá. Então fica as 3 para a semana que vem. Aí, na semana que vem, daí eu vejo outras pessoas, mais 3 para apresentar na próxima, ou se vocês quiserem, então para a semana que vem eu já tenho a Leandra, a Maristela e a Patrícia. Aí quem quiser para uma próxima, vai me mandando no WhatsApp, se quiser, né? Aí eu vou agendando aqui as apresentações de vocês, para a gente não deixar todo mundo nós temos 17, né? Cada turma eu tenho 17 pessoas, né? Então, para a gente não sobrecarregar o último dia, né? Porque a gente não fica só exclusivo para a apresentação de vocês, e sim a gente traz, né, o conteúdo, os slides aqui e deixa um tempinho sempre para a apresentação. Então, para a gente não sobrecarregar, não ficar muitas pessoas para o último dia, a gente vai dividindo dessa forma. Combinado, então? Então, vou tirar a fotinho, quem puder abrir a câmera, e até semana que vem. Boa semana e resto de semana para vocês, e nos encontramos quinta-feira que vem. Aí, pessoal. Obrigada, boa semana. Tchau, tchau. Obrigado para a senhora também. Tchau, tchau.